Olá pessoal, aqui é o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão em Projetos, é isso aí. E o assunto de hoje é metodologia, ou seja, definir os processos versus escolher a ferramenta. Eu vejo que muitas vezes a gente está discutindo sobre implementação de ferramentas e aí a grande preocupação da pessoa é eu quero customizar, eu quero que o usuário seja capaz de modificar, eu quero que faça A, B, eu quero que tenha 10 fluxos diferentes e ok. Se isso for realmente necessário na sua organização, ótimo. O que acontece é que quanto mais modificações você tiver na sua ferramenta, quanto mais modificações você tiver no seu projeto, seu processo, mais problemas você vai ter. Existe uma coisa básica que é, quanto mais pontos de decisão, pontos de mudança eu tenho, mais chances de falha eu vou ter. É difícil de você treinar as pessoas sabendo que existem 40 fluxos diferentes na sua ferramenta, por exemplo. É difícil você desenvolver e customizar isso. É difícil você modificar. Então eu não estou falando para você que você deve ter um fluxo simples de 2 passos, começou o projeto, termina o projeto, que aí também seria demais, mas também estou dizendo para você não complicar demais. Eu já coloquei outros vídeos onde eu mostro a nossa abordagem para desenvolver metodologia, desenvolver ferramentas, em que eu faço os desenhos dos processos e além dos desenhos dos processos eu faço provas de conceito, muitas vezes utilizando o próprio Microsoft Excel. Vou mostrar isso para você aqui de novo, mas é importante você ter na sua cabeça que definir um bom processo junto com o apoio de uma ferramenta é um processo interativo, né? Você vai fazendo correções, vai modificando, vai tendo progresso, vai tendo feedback. A outra coisa que você precisa ter na sua cabeça é que não dá para você desenhar um processo sem ferramenta, tá bom? Eu já ouvi isso falar há muito tempo, eu lembro, poxa, anos atrás aí, quando eu estava na Força Aérea, a gente queria desenvolver alguns processos, não queria estar preso a uma determinada solução, e aí o que o cara falava, né? Ele fazia o seguinte, falava, Mário, vai lá e monta um processo que seja tu agnóstico, né? Que seja agnóstico de ferramenta, e não existe isso. O processo, ele vai estar sempre sendo apoiado e baseado em alguma ferramenta. Então você define um pedaço do processo, você vê se existe alguma ferramenta que implementa aquilo, você modifica o processo e a ferramenta para ter o mínimo de customizações possível e usar o máximo de parametrizações ou coisas padrão, standard que você tem. Aí você desenvolve mais processo, você modifica mais a ferramenta, desenvolve mais e assim sucessivamente. Porque senão você fica com esses elefantes brancos que a gente tem hoje por aí. Você olha pessoas que estão utilizando o SAP, por exemplo, versão muito antiga, que fez tanta customização que hoje ele não consegue fazer o upgrade do SAP dele. Você vê pessoas utilizando o Project Server muito antigo que não consegue fazer o upgrade do Project Server dele. Tem um SharePoint muito antigo que não consegue fazer o upgrade daquilo. Então você tem que pensar também na continuidade do seu sistema. Quanto mais coisas padrão, standard, parametrizações você utilizar, em vez de usar desenvolvimento, melhor. Então vamos dar uma olhadinha nesse negócio aqui juntos, né? Deixa eu abrir aqui pra gente, né? Quero dar uma olhadinha aqui em como você desenha a sua metodologia, né? O seu passo a passo aí de metodologia e como é que você pode montar alguns planinhos desses dentro do próprio Microsoft Excel, que eu já mostrei em várias oportunidades aqui pra gente, né? Então, basicamente, você tem aqui um desenho de fluxo, vou colocar aqui pra gente ver se fica bacaninha aqui. Então você pode ter um desenho de fluxo como esse aqui, que é do Gerentes de Projetos Sem Fronteiras, né? Uma organização sem fins lucrativos muito bacana. Você tem o desenho lá do fluxo de como é que você vai gerenciar o projeto. Então olha só, isso aqui é o passo a passo para um gerente do projeto que entra no PMWB, o Gerente de Projetos Sem Fronteiras. Aqui você tem as etapas do projeto, né? Então o pré-projeto, iniciação, alinhamento, planejamento, execução, monitoramento, controle, a transição, e aqui você tem os responsáveis. Então tem aqui o que vai fazer o cliente, o responsável lá como um sponsor, o PMO, o gerente do projeto e assim por diante. E você pode ter essa sua metodologia aqui dentro de um próprio Excel mesmo, dentro de um próprio Excel que vai ser o plano de projeto. Eu sei que não é a melhor ferramenta para isso, mas ela serve como uma prova de conceito muito bacana, porque aqui eu já tenho o processo mapeado e dentro do processo eu tenho os formulários que vão ser abas aqui. Então se eu clicar nessa abinha de Business Case, eu vou lá para a aba de Business Case, preencho, volto aqui na minha abinha, volto lá no Home Page, vou preencher o Project Charter,
pré-preencho aqui também. Então eu consegui montar uma prova de conceito, consegui montar um mockup aqui muito bacaninha, em Excel mesmo, funciona muito bem. E aí depois que eu tiver o meu processo rodando aqui, eu posso transformar essas minhas abas do Excel em formulários, se você for automatizar isso, por exemplo, num SharePoint, se você for utilizar o EPM, o PPM. Então aí eu vou pegar essas informações aqui, né, abinhas de projeto aí que você já deve estar bem acostumado, então um plano de projeto dentro do Excel, e esse meu plano de projeto eu vou utilizá-lo para criar tanto relatórios, né, quanto para criar formulários lá dentro. Então define uma metodologia que funcione para você, e aí é o trabalho aí de implantação do escritório de projetos que você tem. Crie isso talvez em modelos, seja de Word, seja de Excel, que são mais fáceis aqui para você poder validar. E somente depois disso pense em alguma ferramenta. Se você for utilizar o Microsoft Planner, por exemplo, aí eu vou ter uma governança, eu já defini a metodologia, já tenho meus templates de arquivo e vou poder vir aqui trabalhar nos meus projetos do Planner, por exemplo. Se você for utilizar alguma ferramenta como o Microsoft PPM, aí você vai usar a sua ferramenta, né? Deixa eu sair do login aqui. Você vai poder organizar isso também dentro de uma ferramenta como o Microsoft PPM, né? Então você vai lá e pode ter qualquer tipo de ferramenta que você esteja usando, mas sempre com essa preocupação, né? Eu vou fazer o login aqui enquanto a gente conversa, mas sempre com essa preocupação de que a metodologia está definida, e sabendo que aquela metodologia está definida, ela foi testada, as pessoas estão usando aquela metodologia lá, e aí sim você parte para algum sistema, alguma ferramenta, como o nosso próprio Project Online aqui, né? Então o seu Project Online, as customizações aqui que você vai fazer, como uma gestão de demandas aqui, né? Então eu posso ter uma gestão de demandas, onde eu cadastro as minhas demandas aqui e posso fazer a classificação das demandas. Eu posso transformar essas demandas em projetos através de um fluxo. Posso decidir aqui, por exemplo, que ela vai ser demanda, que ela vai ser manutenção, ou que ela vai ser um projeto, por exemplo, né? Então aqui é uma maneira, isso é uma customização, tá? Isso aqui não é padrão do project, é uma customização. Eu posso escolher manutenção, projeto, enfim, quais coisas eu quero colocar aqui. E lá na sua central de projetos você tem todos os seus projetos, né? Eu consigo ter aqui a minha visão dos projetos, e a minha visão dos projetos juntamente com o status de cada um daqueles projetos, né? Então se o projeto está bem, está mal, carinhas tristes, felizes, eu posso pegar algum projeto desse aqui para a gente querer analisar em mais detalhe. Eu vou clicar no projeto. Quando eu clico no projeto, eu tenho informações daquele projeto, ou seja, eu consigo colocar a parte de metodologia aqui dentro do projeto também, né? Deixa eu pegar um outro projeto nosso aqui. Então, vou pegar um outro projeto nosso aqui, para a gente poder dar uma olhada em como eu poderia colocar a metodologia aqui dentro dele. Então olha só, eu entro aqui no detalhes do projeto, dividi esse projeto aqui em iniciação, planejamento, execução, controle. Isso aqui é o ciclo de vida do projeto, que você pode customizar lá dentro do project também. Então eu posso criar quantas fases eu quiser. Em cada fase você está vendo que tem algumas coisas aqui que ocorrem lá naquela fase, né? Então eu tenho que preencher um documento de informações financeiras, eu tenho que preencher um detalhe do projeto. E essas informações de detalhe do projeto, elas podem ser ou documentos, ou podem ser formulários, né? Então se eu vier aqui no site do projeto, eu vou ter acesso aos documentos do meu projeto. E tudo isso são tecnologias que estão disponíveis para a gente hoje, né? Então pesquisar sobre isso para que você comece a ter mais controle sobre o seu projeto, né? Posso vir aqui na abinha de planejamento, criar subpastas aqui dentro, criar documentos aqui dentro, né? Então a gestão do nosso projeto hoje, ela é muito facilitada pelo uso de novas ferramentas que provavelmente já estão à disposição aí na sua organização muitas vezes, né? Mas que a gente não está explorando tudo que ela pode fazer. Hoje eu estava conversando com algumas empresas sobre isso e foi muito interessante pensar no seguinte, né? Como muitas vezes a gente tem uma calculadora científica na mão e a gente está tentando usar como se fosse aquela calculadora do celular, aquela calculadora que só faz soma e multiplicação. Então você não está explorando todas as coisas. E com isso você está perdendo tempo. Imagina que você tem que fazer o cálculo de um financiamento, o cálculo de um fluxo de caixa, de taxa de retorno. Você está fazendo lá na calculadora manualmente,
da forma mais difícil possível. Imagina que você soubesse usar uma calculadora financeira como HP12C, né? Você vai ter que estudar um pouquinho, mas aí você vai adaptar o seu processo àquilo e depois você vai ter muito mais produtividade. Então pensa nessas duas coisas. Sempre que você estiver pensando em metodologia, pensa nas ferramentas que vão suportar e apoiar aquilo. Porque muitas vezes eu já fui em uma organização que você tem um procedimento bem desenhado, tudo certinho lá, o que vai precisar ser feito, quem vai fazer, aquela coisa toda, mas não é executado, né? Eu fui numa organização que eu lembro que tinha até priorização de portfólio e eles nunca fizeram. Por que nunca fizeram? Porque não tinha uma ferramenta para apoiar aquilo. A gente não vai conseguir fazer a priorização do portfólio manualmente ali, rabiscando numa folha de papel sulfite. A gente não vai conseguir fazer o controle da carga e capacidade e do nosso projeto como um todo se não houver ferramentas para suportar aquilo. Então pensa a metodologia junto com as ferramentas que já existem no mercado para poder apoiar a sua metodologia de gerenciamento de projetos. Um grande abraço e até a próxima.